Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais. E o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Sabemos quem é este mensageiro da aliança, do concerto. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. E purificará os filhos de Levi. E os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Vamos orar. Pai Celestial, estamos gratos, Senhor, pelo privilégio de sermos chamados teus filhos e filhas. E agradecemos, Senhor, por continuares a acrescentar privilégio a esse privilégio, por nos permitir estar aqui nesta manhã e podermos partilhar destes grandes momentos de alegria, destes testemunhos das tuas bênçãos, podermos deixar as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas angústias no teu altar e saber, Senhor, que tudo será queimado no fogo, tudo será purificado, toda a preocupação será tirada dos nossos corações, porque tu és Deus zeloso, tu és Deus benigno, tu és Deus poderoso para abençoar, tu és o socorro bem presente nos dias da aflição. Senhor, nos entregamos a Ti e damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui e fazermos parte desse grupo abençoado que se chama pelo Teu nome e que Tu tens trabalhado e protegido e dirigido no caminho. E, Senhor, esse caminho leva a Ti, porque só há um caminho que leva à vida eterna, só Tu tens vida eterna. E, Senhor, nós estamos gratos porque essa eternidade já hoje está em nós. Abençoa-nos, Senhor, neste serviço. Senhor, bem, derrama da Tua glória agora, envia a porção certa do Teu Espírito, Senhor, para pegar na palavra nesta manhã e a ministrar para nós. E, Senhor, encher os nossos corações dessa glória para que o dia seja poderosamente abençoado, a nossa vida transformada, as nossas forças renovadas e possamos sair daqui verdadeiramente novas criaturas, Senhor, verdadeiramente cheias do Teu Espírito, sem fraqueza, sem debilidade, tirando toda a tristeza dos corações e, Senhor, que a Tua paz opera agora e, Senhor, sejamos cheios do Teu Espírito. E quando sairmos daqui, possamos dizer, como aqueles no caminho de Emaús, que os nossos corações estão em permanência, ardendo pela Tua presença. Senhor, santifica-nos agora e aos nossos ouvidos para ouvir e os humildes lábios para falar, e o Teu nome seja em tudo glorificado, pois pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podem sentar. Deus abençoe. Hoje, o Senhor permitindo, terminaremos então. Desculpa. Verdadeiramente nasci no século passado. Não tem hipótese. É eletrónico. Deus abençoe aqueles que nos acompanham pela internet. Eu peço desculpa, só agora consegui ligar o microfone, porque me recordaram, senão ia até ao fim sem gravar. Mas Deus abençoe cada um. A nossa presença aqui respeita hoje o Senhor permitindo, a um pequeno, humilde estudo, eu não gostava muito de lhe chamar um estudo, mas um aperfeiçoamento daquilo que nós ouvimos acerca do significado do Natal e especialmente do significado das ofertas dos magos. O que é que aquele ouro, aquele incenso e aquela mirra verdadeiramente hoje significam na noiva do Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque o Senhor se desvelou, o Senhor voltou, o Filho do Homem, não é? De acordo com Lucas 17:30, Jesus disse que viriam os dias da manifestação do Filho do Homem. Não em carne e sangue agora, num corpo como o nosso, mas
num Espírito poderoso, o próprio Espírito de Deus viria e encarnaria num povo, num corpo, não é? Chamado noiva, através de uma mensagem, como Deus fez com Moisés, através de uma mensagem de um profeta, Deus tirou um povo naquele tempo do Egito, hoje da Babilónia, não é? E Deus o separou para si mesmo. E hoje o mundo está a cair em pedaços e Deus não está nem um pouco preocupado com isso, não é? Deus não está nem um pouco preocupado com o que é que isso pode produzir no seio da sua noiva, da sua igreja, porque Ele mesmo desceu e cuida dela. Ele mesmo hoje está encarnado. Naquele tempo, né, há 2000 anos atrás, Deus encarnou num templo de carne e osso chamado Cristo. Jesus de Nazaré, que se tornou Senhor e Cristo na ressurreição. E hoje, não é? Da mesma forma, Deus não muda. Malaquias disse isso, no mesmo capítulo 3, se continuarem no versículo 6, diz, porque o Senhor não muda, hoje, de igual forma, Deus produz a mesma obra e Deus separou um corpo de carne e osso, não é? E nele Deus se tem encarnado e esse corpo místico, glorioso de Jesus Cristo, essa igreja viva, é chamada a noiva. E, relembrando, naquela altura, nós lemos numa exposição das eras da igreja, no livro da era de Éfeso, nós lemos o profeta dizer 7 castiçais de ouro, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, a noiva é assemelhada ao ouro puro. Portanto, já vimos a mirra, já vimos o incenso, hoje então vamos, depois da abertura dos selos, já expliquei tudo isso, não é? De como Deus se tem desvelado no seu novo plano, não é? Hoje falaremos um pouco acerca da noiva, que o profeta diz, Deus a assemelha a ouro puro. E sabemos pelo estudo das eras que ouro significa deidade. Amém? Portanto, é o próprio Deus na sua noiva. E diz o profeta, a justiça dela é a justiça dele. Os atributos dela são os atributos dele. Por isso, nós ouvimos muitas vezes dizer que realmente o que Deus era foi colocado em Cristo, mas agora, não é? E temos aqui uma vez mais a confirmação pelo profeta, o que Cristo era está na noiva. Os atributos dele são os atributos dela. O poder dele é o poder dela. Você crê nisso? Porque é importante. Porque se você crê, você faz. Se você crê, você usa. Está a ver? Tudo é possível àquele que crê. Disse Jesus, os meus sinais estarão neles. Em meu nome farão o que eu faço. E ele disse em João 14:12, e até vos digo, obras maiores que estas fareis. E reparem, isso tinha tanto significado que foi preciso que um profeta viesse e dissesse, essas maiores obras, porque nós olhamos, Jesus ressuscitou Lázaro, que obra maior será do que essa? Não é? Ressuscitar um homem que estava morto. Haverá obra maior que essa? Não é? E isso ficou assim, deu lugar, como sempre dá, toda a interrogação dá lugar a uma teoria, a um pensamento, a uma afirmação, não é? Mas a nós interessa-nos a de Deus, a opinião de Deus acerca. E a opinião de Deus acerca, porque Deus não faz nada na terra sem antes falar pela boca dos seus servos, os profetas. A opinião de Deus veio através do profeta dizendo, essas coisas maiores significam durante mais tempo. Ou seja, durante toda a dispensação das 7 eras da igreja.
esses mesmos sinais continuarão a ser feitos sem medida de tempo, não é? O tempo está nas mãos de Deus, mas sempre haverão homens que curarão enfermos, ressuscitarão mortos, falarão novas línguas, combaterão poderes, haverão sempre novos Davis, novos Elias, por aí adiante, novos homens ungidos por Deus para fazer a mesma obra que Jesus fez. Foi isso que ele disse. A identidade dela encontra-se nele. Aquilo que ele é, ela vai refletir. Aquilo que ele tem, ela vai manifestar. Não há falha nela. Está a ver? Não há falha nela. Ela é toda gloriosa por dentro e por fora. Do princípio ao fim, ela é a obra do seu Senhor. E todas as suas obras são perfeitas. De facto, dentro dela, e repare, isto está a falar de quem? Está a falar de si, de mim, de nós. Está a falar da Igreja de Jesus Cristo. Daquele povo fiel que se separou a si mesmo, saiu da Babilónia, deixou de tocar nada imundo e o recebeu. Certo? De facto, dentro dela está resumida e manifestada a eterna sabedoria e propósito de Deus. Como é que alguém consegue compreender isso? Como é que alguém pode entender isso? Apesar de não conseguirmos, está a ver? Porque Paulo disse aos Romanos, os pensamentos de Deus são insondáveis, nunca vamos entender Deus. O profeta de Deus disse, não há nenhum lugar na Bíblia onde Deus nos exija entender. Mas a Bíblia diz que se nós crermos pela fé, as coisas acontecem. Podemos dizer graças a Deus? Apesar de não conseguirmos, podemos aceitar pela fé, porque Deus falou isso. Amém. Portanto, Deus termina o Antigo Testamento enviando o seu anjo. Não. Voltamos a Malaquias, para entender melhor. Deus termina o Antigo Testamento enviando o seu anjo, veja que ele diz, a preparar um caminho diante de mim, e veja, o Senhor a quem vós buscais, está no versículo 1, o Senhor a quem vós buscais é o anjo do concerto, é Cristo. Você sabe claramente que isto é, o capítulo 3 de Malaquias fala de João Batista. Portanto, Deus estava a anunciar por João Batista a vinda do Messias. Nós estamos no tempo de Malaquias 4, certo? Em que Deus enviará o seu anjo para anunciar a segunda vinda de Cristo. Não é? Mas repare, Deus não muda. E nós estamos a ver o que Deus fez com o mensageiro da primeira vinda, porque Ele vai fazer igual com o mensageiro da segunda vinda. Portanto, o Senhor a quem vós buscais é o anjo do concerto, e o anjo do concerto é Cristo. Sabemos isso por Apocalipse 1. Ele apareceu a João com o arco celeste, com o anjo do concerto. Certo? A quem desejais, portanto, o Senhor a quem vós buscais é o anjo do concerto a quem desejais. E sabemos que tudo isto fala de Jesus Cristo. Ora, o ministério de Jesus Cristo, não sendo manifestamente proclamado aos gentios, enfrenta desde o princípio uma característica peculiar. Não é? Em João, no capítulo 1, versículo 10, está escrito assim, estava no mundo, Jesus, e o mundo foi feito por Ele, já vimos isso em Colossenses, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder para serem filhos de Deus. Aos que, não é os que entendem, mas é aos que creem no seu nome.
os quais não nasceram do sangue. Cada um de nós nasceu do sangue, não é? Do ato sexual. Da célula, não é? De sangue do nosso pai. Nem da vontade da carne. Mas isto é para... Nem da vontade do homem, não é? Fazendo inseminação artificial e por aí fora. Deus não tem nada a ver com isso. Amém? Mas de Deus, nasceram de Deus. Certo? Isso é o que está aqui escrito. Isso é o que está aqui escrito. Depois Paulo vai dizer em Romanos 11 que eles, os judeus, foram quebrados para que nós, os gentios, fôssemos enxertados na videira verdadeira. Recordam disso. Mas, repare, a peculiaridade do ministério de Jesus Cristo é que ele veio para os judeus e os judeus o crucificaram. Mas Deus, na sua omnisciência, fez isso e o resultado ainda está aí, certo? Para que nós, não judeus, não ficássemos apenas pelo nascimento da carne e pela vontade do homem, mas que pela fé pudéssemos nascer de novo no Espírito pela vontade de Deus. Para que o ministério de Cristo pudesse igualmente agora influenciar as nossas vidas, o nosso futuro, o nosso arrebatamento, para que a eternidade passasse a estar não por natureza, mas por novo nascimento, pela presciência de Deus, passasse a estar em nós. Por Cristo Jesus, que se entregou e morreu, deu a sua vida em resgate pela nossa vida. Digam graças a Deus. Então, esta constatação leva-o a anunciar, de alguma forma, uma complementariedade no seu ministério. Ele tinha vindo para os judeus, ele tinha vindo para os seus, mas de repente os seus não o quiseram. Ele disse, calma, porque o meu ministério não falhou por isso. Certo? E então em João 10 ele disse, ainda tenho outras ovelhas. Está a ver? Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Não são judeus. Também me convém agregar essas. Eu não vim aqui, eu não falhei. Satanás tentou, olhou a cruz e disse, olha, desce agora e vamos crer. E o profeta diz, esse demónio está hoje aí, olhando para si e tentando dizer, olha aí, valeu alguma coisa estar na igreja? Vale a pena seres da mensagem? Qual é o fruto? Qual é o ganho? Qual é a vantagem? O profeta diz, cuidado, é o mesmo demónio que estava lá no Calvário. Não caia na cilada. Está a ver? Que lá na cruz disse, então, se verdadeiramente és o Filho de Deus, desce da cruz e vamos crer em ti. E Jesus permaneceu na vontade do Pai. Está a ver? Ou então não estaríamos aqui, irmão. Garanto-lhe que não estaríamos aqui. Podíamos estar na igreja. Podíamos ter uma Bíblia. Podíamos louvar a Deus. Repare, ele estava lá na cruz a dizer, Deus meu, porque me desamparaste? E os fariseus e saduceus, Caifás e Anás, estavam lá na sinagoga cantando o Salmo 22 que diz, Deus meu, porque me desamparaste. Está a ver? Mas completamente fora da realidade. Eles continuavam a clamar por um acontecimento que estava ali, na hora, a ocorrer aos olhos deles, e eles não viam. Está a ver? Portanto, ele não perdeu. Ele nem perdeu os judeus que o rejeitaram. Sabemos que Apocalipse 11, eles o receberão e lhe dirão, de acordo com Zacarias, que feridas são essas que tens nas tuas mãos? E ele vai dizer, são as feridas que me fizeram os meus amigos. Não é? Portanto, os judeus
Os 12.000 de cada tribo vão reconhecê-lo e vão aceitá-lo, como os irmãos de José fizeram com José no Egito. Quando ele se identificou, eles o reconheceram, choraram, pediram perdão por terem feito aquilo, e José disse: calma, era Deus a dar continuidade à vida. Era para que Israel não desaparecesse no deserto. Era para que, na necessidade, Israel voltasse a ter trigo e pão. E Deus enviou na frente de José para aprovisionar para eles. Está a ver? Jesus não perdeu. E todos aqueles que têm em Cristo não perdem. Porque a Bíblia diz que em todas as coisas, somos mais do que vencedores, não por nós, mas por aquele que nos amou. Amém? Mas mais do que vencedores. Está a ver? Nós nem sabemos a dimensão disso que dizemos. Mas dizemos pela fé, mais do que vencedores. O nosso intelecto chega apenas a vencedor. Está a ver? A nossa inteligência, por muita ciência que tenhamos, chega apenas a vencedor. Mas Deus está-nos a dizer que Deus consegue levar-nos para além disso. E Ele diz, mais do que isso. O mundo dá-vos a vitória, o mundo faz-vos vencedores, mas eu vos torno mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Porquê? Porque só houve um homem no mundo que conseguiu dar a sua vida e se tornar mais do que vencedor ao a tomar de volta. Está a ver? É esse o esclarecimento. É essa a definição de mais do que vencedores. E, portanto, por Ele, nós damos agora a nossa vida. E por Ele, nós a tomaremos de volta, glorificada, na eternidade. Porque a eternidade, já hoje, mora em si. O profeta diz, ou a eternidade está em si, ou então nunca estará. Porque essa eternidade é a semente de Deus, que na sua presciência, antes da fundação do mundo, Ele colocou em nós. Amém? Ou é algum de nós que vai colocar a semente da laranjeira na árvore? Não, quando a árvore nasce, ela já é laranjeira. Ou nunca será. Pode enxertá-la onde quiser. Certo? O profeta nos falou isso. Você pode chegar a um citrino e enxertar outro citrino. Certo? Você pode chegar a um limoeiro e enxertar-lhe uma vara de laranja. Mas é assim, o limoeiro vai continuar a dar limões. A vara enxertada vai continuar a dar laranjas. A seiva é comum, mas a natureza é diferente. E aquele limoeiro só voltará a dar limões quando dele nascer uma vara do original. Estamos juntos? Lucas 17:30. Nós conhecemos aquela parábola dos 10 leprosos que foram limpos. E Jesus disse, ok, ide mostrar-vos ao sumo sacerdote. E respondendo Jesus, e um voltou para trás. Lembram dessa parábola? Está em Lucas 17, depois pode fazer a digestão, lendo o capítulo completo, porque ele vai chegar a Lucas 17:30, à manifestação do Filho do Homem. Respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Está a ver a complementariedade do ministério de Jesus Cristo, já ali ele tomando um povo gentio, só um de entre 10. Está a ver onde está o pequeno rebanho? Só um de entre 10, gentio, os judeus seguiram em frente. Mas só um de entre 10, gentio, voltou reconhecendo o grande milagre que tinha sido feito na sua vida. Voltou reconhecendo a Deus, dando glória. Não houve quem voltasse e disse-lhe, levanta-te e vai. A tua fé. Alô, gentios. Alô, noiva do Senhor Jesus Cristo. É pela fé. É pela fé. A tua fé te salvou. Eu te curei. Qualquer médico pode fazê-lo. Se puder. Não é?
Amém? Os médicos podem fazer isso. Mas eles não reconhecem que é esse Deus, não é? Poucos reconhecem isso. Mas muitas vezes vamos ao médico e ficamos curados. E damos graças a Deus, e damos graças ao médico, e recomendamos aquele médico e tal, e tal, e tal. Mas Deus está sempre, tem que estar sempre por detrás disso. Certo? E Deus usa, muitas vezes, a fé mal direcionada para Deus fazer uma obra, não é? Deus usa a fé num medicamento, a fé numa erva, a fé numa raiz, a fé num homem, a fé num hospital, a fé numa clínica. Deus usa essa fé para fazer a obra dentro. Mas só há um curador. E esse curador é Deus. E hoje até a medicina, não é? Até a medicina reconhece isso. E eu sou testemunha. Eu sou testemunha, porque os médicos hoje continuam a dizer-me, e a minha esposa é testemunha, que eu estou aqui por milagre. Que eu estou aqui porque alguém tomou conta de mim. Que eu estou aqui porque ainda deve haver alguma obra para eu fazer aqui. Portanto, pela medicina eu já não estava aqui. Algo de sobrenatural, para além da medicina, aconteceu, reconhecido pela própria medicina. Eu cheguei a dizer, doutora, a medicina a dizer que há milagres, é um milagre. Você é um milagre. E eu não estou a dizer isto com orgulho pessoal. Eu estou a dizer isto para a glória de Deus, porque é verdade, e a glória foi para Deus. Não foi nem sequer para mim, que fui um pedaço de carne usado ali por quem quer. Houve alturas até que eu nem me lembro do que aconteceu, não tenho nem conhecimento, não tenho nem memória. Portanto, fizeram-me tudo o que quiseram. Não é isso que eu estou a falar. Eu estou a dizer o que é que eles me dizem. E a própria medicina me diz, a mim, no meu caso, eu não sei qual é, eu não estudo medicina, não sei medicina, não conheço tudo. Não é? Não sei o que é que eles escreveram, mas eles olham para lá e dizem que eu sou um milagre. E dizem que há milagres. E se eles dizem que há milagres, então eles, apesar de tudo, estão a dizer que há Deus. Porque só Deus faz milagres. Amém? A tua fé te salvou. Então, cumprido no Calvário o plano de Deus para a redenção, aparece, ou seja, apoia Então, cumprido no Calvário o plano de Deus para a redenção, após a ressurreição, aparece aos discípulos e comissiona Pedro para que, se o ama, apascente as ovelhas dele. E é Pedro, então, quem depois do Pentecostes leva Cristo aos gentios. Pedro é o primeiro a levar a ressurreição aos gentios, na casa de Cornélio. Amém? Na casa de Cornélio. Podemos ler em Atos 15, a Bíblia diz, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. Esta é a noiva. Certo? O povo que Deus tomou para colocar neles o nome dele é a noiva de Jesus Cristo. São os resgatados pelo seu sangue. São os que ressuscitaram já, quando ele ressuscitou, e hoje estão assentados nele, em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Assim está escrito. Amém? E com isto concordam, diz Tiago, as palavras dos profetas, como está escrito, depois disto voltarei e reedificarei, ou seja, edificarei de novo o tabernáculo de Davi. Está a ver? A tenda da congregação, onde a glória Shekinah está em permanência. Onde a vara de Arão, ainda ouvimos na semana passada, que reverdeceu, está colocada. Onde está o maná escondido. Onde está o pão da vida. Amém?
reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Não está a dizer que estava, certo? Está a dizer que estava caído. Levantá-lo-ei das ruínas, certo? Ou seja, Cristo será, não é? Isto é a mesma coisa que Pedro disse depois do Pentecostes. Esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Certo? Onde é que o vemos hoje? Na noiva. Amém? Na noiva. Se é o braço ou o olho, ou... o profeta diz, eu até posso ser a sola do pé. Não tem problema. Mas desde que eu esteja no corpo, eu estou lá. Eu quero estar lá. Amém? E os profetas tinham dito, em nome de Deus, e tornarei a edificá-lo. Está a ver? Na mensagem, a palavra falada é a semente original, parte 2, o profeta diz, agora ouça, aconteceu a mesma coisa em Atos 10:48. Pedro estava no piso superior da casa. Um anjo dirigiu-o para a casa de Cornélio, um anjo. Mas de onde veio a palavra? Do corpo. Oh, sinto-me muito bem, sinto que vou viajar. Um anjo veio e disse, não te preocupes, não chames imundo a nada. Continua, não penses em nada. E enquanto Pedro falava estas palavras, não o anjo, não o cardeal, enquanto Pedro falava estas palavras, o quê? Ele era o corpo. Está a ver? Cristo estava no corpo. Ele tinha a palavra. A palavra assumiu o controle. Bem, o anjo dirigiu, certo? Mas a vida veio pelo corpo de Cristo. Foi Pedro quem foi lá pessoalmente, foi o anjo que disse a Cornélio, manda chamar Pedro que está em tal sítio. E ouve aquilo que ele te disser e faz aquilo que ele te pregar. Está a ver? Está a ver porque é que a igreja tem que aceitar a unção? Porque é que a igreja tem que reconhecer o ministério? Ela tem que reconhecer que através desse meio ela está a receber Cristo. Está a ver porque é que o profeta dizia, eu não falo nada contra o povo das denominações, são pessoas boas, são pessoas adoráveis, eu tenho amigos das denominações, eu prego contra o sistema, essas cadeias que prendem o povo naqueles lugares. Na mensagem, o maior boletim de notícias da história, então o profeta complementa, há somente 3 raças de pessoas, que são o povo de Cão, de Sem e de Jafé. Pedro, com as chaves no dia do Pentecostes, abriu para os judeus. Filipe foi lá e pregou aos samaritanos e batizou-os em nome de Jesus e impôs as mãos sobre eles. Eles receberam o Espírito Santo. Lá na casa de Cornélio, Pedro foi com as chaves e abriu para quem? Judeus, samaritanos e gentios. Amém? Sabemos então, mais concretamente, daquilo que estava escrito de nós. Ou seja, já no próprio ministério do Senhor Jesus Cristo, ele estava a anunciar a noiva gentia. Mas não parecia, não é? Até recebermos um profeta, estávamos a léguas disso. Jesus veio para os judeus e os judeus o crucificaram. E fizemos disso um ícone. Mantínhamos-o pregado na cruz, curvávamos-nos perante o pau, ou perante o barro, ou perante o ouro até que fosse. Julgando estar a adorar a Deus, estávamos a adorar a ídolos. Julgando ser cristãos, estávamos a testificar do paganismo que havia em nós. Agora, Deus não tem em conta os tempos de ignorância. Quando
Deus abriu os nossos olhos, nós saltamos fora. Deitamos fora todas as amarras, não é? Deixamos cair todos os grilhões e corremos para os pés de Cristo. Certo? Esta cruz hoje, vazia, não representa mais do que isso. Representa Cristo, o sacrifício que foi feito por nós. Está a ver? Por isso, quando eles quiseram crucificar Pedro, Pedro disse: o quê? Eu, crucificado, sou indigno disso. Sou indigno disso. Não façam isso comigo. Olha, peguem nisso, cravem-me lá, mas ponham a cruz, ponham-me de cabeça para baixo. Porque eu nem sequer sou digno de, mesmo nessas circunstâncias, me comparar a Ele. Não, o preço já foi pago. Eu não tenho que pagar preço nenhum. E eles fizeram-lhe a vontade, na ignorância, e puseram a cruz ao contrário, e ele foi crucificado de cabeça para baixo. Amém? Está a ver? Porque realmente há um simbolismo de vida, de redenção. A cruz significa redenção, significa que o preço dos nossos pecados já foi pago e não por nós. Ele pagou o preço. Amém? Ele pagou o preço. Sabemos, então, que, mais concretamente, daquilo que estava escrito de nós. Veja, depois de Judas Iscariotes, os apóstolos escolheram Matias. Certo? Mas Deus tinha outro plano. E então, em Atos 13, 2, veja, servindo eles, os apóstolos, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo, que depois Deus mudou para Paulo, para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, por isso Jesus disse: daqueles que tu me deste, nenhum se perdeu. E já estava lá a falar de nós também. E o Espírito disse: os homens escolheram Matias, repara, para o lugar de Judas. Está lá em Atos capítulo 2 ou 3, salvo erro. Mas Deus já tinha outra escolha. E no tempo certo, o Espírito Santo disse aos apóstolos, estando eles a orar e a jejuar, disse aos apóstolos: apartai-me Barnabé e Saulo para o trabalho que eu tenho para eles. Amém? Então, Deus prosseguiu a sua obra. E no mesmo capítulo 13, no versículo 46 e 47, a Bíblia diz: Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram aos judeus: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais novamente, né, rejeitaram Cristo, a palavra feita carne, e agora rejeitavam novamente a palavra, não é? Trazida pelos profetas, a mensagem, exatamente. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, já viu a profundidade desta afirmação? Então, espero que aquele vidro resista até lá. Temos que ter cuidado ao abrir e fechar a porta, não alargar, porque ela bate assim. Peço a vossa ajuda. para não nos metermos mais em despesas, ok? Acompanhem a porta, por favor, até ela encostar. Está bem? Ok. Era mistério que se vos pregasse a vós primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus. Isso foi o que a coluna de fogo disse a Paulo. Eu te pus para luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até aos confins da terra. Esta é a essência do ministério. Está a ver? Esta é a essência do ministério. Este deve ser o farol guia do ministro. Qualquer ele, tenha ele o ministério que tiver, é que ele está posto para salvação. Ele tem almas, ele tem sangue nas suas mãos. Lembrem-se,
O profeta diz que Pilatos enlouqueceu. A partir da crucificação ele não fazia mais nada senão lavar as mãos. E ele via sempre sangue. Mas ninguém via, mas ele via sangue. Ele nunca conseguiu tirar o sangue das mãos dele. Porque ele mesmo disse, eu tenho poder para te dar a vida e tenho poder para tirar. Mas ele tinha um acordo político com os judeus. E ele não queria problemas na sua administração política. E cedeu. Certo? E o que é que ele cedeu? A crucificar o dador da vida e a libertar um dador da morte. Barrabás era isso. Um violador, um assassino, um salteador. E eles escolheram Barrabás e crucificaram Jesus Cristo. E Pilatos ficou ali no meio e disse, pronto, ok, então olha, eu lavo as minhas mãos. Nunca mais conseguiu. E o profeta diz que pela história, né, ele enlouqueceu, porque nunca mais se conseguiu ver livre daquele sangue. Amém? Creram, repare, leu? Creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E porquê é que Paulo fez isto? Podemos nós perguntar. Em Gálatas 1 ele responde. Ele diz, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, naqueles 3 anos no deserto, ele esteve como João, em Patmos, face a face com Cristo, recebendo a vindicação do seu ministério. Em Romanos 11 ele diz, dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Pronto, isto é só para recordar, não é? O que é que estava a acontecer. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, vós as varas. E portanto as varas naturais eram os judeus, nós éramos o zambujeiro, certo? A árvore bravia, não é? E então nós fomos cortados e enxertados da videira verdadeira e começamos a ser alimentados pela mesma seiva dos judeus. Amém? Glória a Deus. Amém? Veja, veio para os seus e os seus não o receberam. Lembram-se? Os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está a ver? Amém? Agora, o próprio Jesus não tinha sangue judeu, já sabemos isso, nem gentio. Ele foi o sangue criado pelo próprio Jeová. Jesus era o sangue de Deus. Mas agora vejamos, quando Deus viu aquele que era perfeito, Deus golpeou, Deus desfigurou. É aí que entra a noiva, o ouro batido, até purificar. Aí é que entra a tribulação da noiva, certo? Que nós normalmente não entendemos, certo? Mas Deus está a explicar. E o profeta trouxe a mensagem para explicar o que é que Deus está a fazer. Deus nunca nos desamparou. Entende, irmã Matilde? Nem sequer nas aflições. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém? Quando Deus viu aquele que era perfeito, era obra dele, claro. Lembra da mensagem à obra-prima? O que Michelangelo fez com a estátua que ele mesmo edificou? Quando Deus viu aquele que era perfeito, Deus golpeou, desfigurou. Isaías disse que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, o que é que ele era realmente? O que é que Jesus era realmente?
Na mensagem O Tempo da Colheita, o profeta diz: ele era a palavra perfeita, refletida para o pão, através do qual o homem viverá. Ele era aquele trigo da palavra de Deus que poderia ir para a terra e colocado nos 4 evangelhos, 66 livros. E o homem viverá através daquilo, e somente daquilo, e cada palavra daquilo. Aquela foi a obra-prima de Miguel Ângelo. E quando Deus pôde ver-se a si mesmo refletido num homem, ele teve aquele homem perfeito criado à sua própria imagem. Não é? Nós já sabemos porque é que Miguel Ângelo deu uma martelada lá no joelho, não é? Porque a imagem estava tão perfeita com a visão que ele tinha, a imagem estava... Ele julgou que estava a falar para a própria pessoa e lhe gritou e lhe disse: fala, fala. E desesperado pela imagem perfeita não falar, ele lhe colocou uma imperfeição. E tudo aquilo estava a representar Cristo para nós, não é? Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Tudo que Deus era estava em Cristo, nele habitava corporalmente toda a divindade. Quando Deus olhou, Deus viu-se a Ele mesmo e Deus o feriu por isso. E ao fazê-lo, estava a descarregar a sua abominação pelo pecado no nosso Redentor, para que não o fizesse em cada um de nós. Porque Ele não pode falhar a palavra. Ele disse: no dia em que dela comerdes, nesse dia morrereis. Portanto, teve que haver redenção. Ou volto a dizer, não estaríamos aqui. Não tínhamos chance. Não havia amanhã para nós. Então realmente comíamos, bebíamos e amanhã morreríamos. Digamos graças a Deus. Portanto, ele teve que ser operado por Deus até refletir a imagem de Deus. E por isso eu trouxe aquela primeira escritura que lemos em Malaquias 3, em que o profeta diz que aquele que vinha, que era Deus, vinha feito pelo próprio Deus, que era como o ourives e como o lavandeiro, que lavava, esfregava, batia, porque o ourives sabe que quanto mais batido estiver o ouro, mais escória saiu dele, mais puro ele está. Então ele bate-o até que a própria imagem do ourives se reflita na peça que ele está a trabalhar. Esse é o modo de Deus de lidar com os seus filhos e filhas. Ele os purifica, Ele os aperfeiçoa, Ele os burila, até que Deus olhe e se veja a si mesmo neles. E possa dizer: valeu a pena ter dado a minha vida por eles. Valeu a pena ter derramado o meu sangue. Lembre-se, o profeta ainda agora falou, nós já tínhamos ouvido isso muitas vezes. Por aquela cruz escorreu o próprio sangue de Deus. Amém? Portanto, ele teve que ser operado por Deus até refletir a imagem de Deus. E a isso chamou Deus perfeição. Mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado. O profeta diz: mas o que ele queria fazer, ele amava a paternidade, porque ele era pai. E a única forma de ele poder expressá-lo era tornar-se um filho do homem. Está certo, passei bem. Às vezes esqueço-me. Veja, eles não sabiam do que ele estava a falar, muitos deles. Mas agora, entenda agora. Ele queria expressar-se. Esse foi um dos seus 3
grandes propósitos de Deus. Era expressar-se, identificar-se com seres humanos, revelar-se em Cristo. Repare, enquanto ele não teve este desejo, ele era Elohim. Ele vivia por si mesmo. Mas de repente despertou-se nele a paternidade, o sentimento de ser pai. E então ele criou para ser pai. Não é? Está a ver? Em segundo lugar, não é? Em primeiro lugar ele quis ser pai. Em segundo lugar, ter a preeminência. Em segundo lugar, ter a preeminência. Sabe o que é que isso quer dizer? Ter a primazia. Ser a cabeça. Ser o líder. Ser o dono. Em segundo lugar, ter a preeminência no seu corpo de crentes, que é a sua noiva. Para que ele pudesse viver num povo. Está a ver? Ou seja, a noiva teve que ser trabalhada como Cristo foi. Porque ele foi o primeiro filho que ele teve. E ele fez assim com ele, até o aperfeiçoar, até se ver nele. E ele está a fazer assim consigo, irmão e irmã. E isso é uma honra. Isso é a glória de Deus a trabalhar em si. Cada dor é um pedaço de escória babilônico que sai. Cada luta, cada combate. Repare, não foi isso que Paulo disse? Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé e agora tenho a coroa da justiça. Para mim, não apenas para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Que amarem a sua vinda, está a ver? Portanto, Deus está a trabalhar em nós. Como Ele trabalhou em Cristo. Para que Ele more em nós. Como Ele morou em Cristo. E o que é que Ele era? Ele era Cristo. Cristo era Ele. Está a ver? Então isso é o que está a acontecer nos nossos corações. É Deus a aperfeiçoar. É Deus em busca... Repare, você já em pequeno fazia aqueles joguinhos em que tem uma figura só apenas com pontos com números e você vai ligando os números até que no final sabe qual é a imagem que está lá? Isso é o que Deus está a fazer. Isso é o que nós... Repare, a nossa vida tem sido uma permanente ligação de pontos. E muitas vezes nós desesperamos, que não sabemos o que é que vai ser a nossa vida, não sabemos o que é amanhã. Oh, mas calma, continua a ligar. Em que número vai? No 12, liga ao 13, ao 14. No final você vai ver a noiva de Jesus Cristo. Você vai entender, pode ser até no último traço na ligação, mas os que dormem em Cristo se levantarão primeiro, nós que ficarmos vivos seremos transformados e iremos encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com eles. O irmão, vá ligando, trace qual é o número seguinte, procure-o, busque-o, ligue lá. Não perca o jogo. Não desista, não baixe soluções. Por natureza nós buscamos sempre o caminho mais fácil. Mas com Deus não é assim. Deus não tem um plano B. Deus só tem um plano. E esse plano é a garantia da nossa vida, da nossa vitória. É a manifestação, o plano de Deus, irmão, hoje, irmã, é a manifestação da deidade em si. Não vos trouxe já não sei quantos quotes do profeta dizendo que a deidade hoje está na noiva. A deidade hoje está na noiva. Porquê? Porque Deus a tem batido, trabalhado, purificado, dirigido, tira um bocado aqui, acrescenta um bocado ali, até que Deus olhe e se veja a si mesmo. Glória a Deus.
De acordo com a Bíblia, Deus construiu um Éden e pôs lá o filho Adão e a sua noiva Eva. Amém? Para dominar. Mas Satanás perverteu isso e fez o seu próprio Éden, intelectual, denominacional, construído numa mistura de morte. Mas agora estamos à espera do segundo Adão, Cristo, que virá pela sua noiva, que faz parte dele. Certo? Faz parte dele. Não está... Eu ia usar um termo que vocês entendiam, mas não vou dizê-lo porque estou onde estou. Não está... Não é concubina dele. Entende o que eu quero dizer? É a sua própria esposa. Vá lá, Apocalipse... Vamos passar já para Apocalipse 22. O noivo diz e a esposa diz aquilo que ele diz. Está a ver? Está a ver onde Deus nos quer levar, onde Deus nos quer fazer chegar. Está a ver? Ela não é a concubina, não é? Ela é a esposa dele. E repare, a esposa, qual é? Não, nem sempre é aquela que vive com ele, não é? Vocês sabem do que eu estou a falar. A esposa saiu dele. Está a ver? Porque o que é que Deus fez com a primeira Eva? Tirou uma costela de Adão. Agora, como Deus fez Adão, não podia ter feito Eva. Criou Adão, criava a Eva. Igual, não, Deus não fez assim. Está a ver? Deus tirou Eva de Adão. E foi de onde nós saímos lá no Calvário. Quando o lado lhe foi aberto e saiu água e sangue, está a ver? Junto com a vida dele, é um novo nascimento. Porque quais são os três elementos que entram no nascimento? Primeiro rebenta a bolsa de águas, depois o sangue e depois sai a vida. Certo? Está a ver? Não é o curso natural das coisas, mas o natural explica o espiritual. Já ouvimos falar sobre isso. Amém? Portanto, espiritualmente, não é? O natural lá no Calvário explicou o nascimento dessa noiva, saída dele, saída do noivo. Está a ver? Saiu sangue, saiu água e saiu dele o Espírito. E voltou no dia do Pentecostes. Amém, Deus é bom, não é? Deus é bom. Glória a Deus, Deus é bom. Mas agora estamos à espera do segundo Adão, Cristo, que virá pela sua noiva, que faz parte dele. Vamos agora, para terminar, ver mais duas mensagens, rapidinho, mais alguns quotes, para complementar o buquê. O profeta diz assim na mensagem: eventos modernos esclarecidos por profecia. Note, ele comparou-a a um grão de trigo, a noiva. A razão por que Deus teve que permitir que fosse assim, essa igreja boa, verdadeira, genuína, que foi estabelecida no dia de Pentecostes. Tinha crescido e crescido desde o dia de Pentecostes até chegar a uma grande igreja. Tinha de cair na terra nessa era das trevas e ser enterrada com toda a semente. Como toda a semente, perdão. Surgiu na pessoa de uma reforma, Martinho Lutero. E a partir daí, tal como um talo de trigo brotando, a primeira coisa que surge, há duas pequenas folhas. Então continua a acrescentar mais folhas. Bem, Martinho Lutero, então Zwingli, então Calvino, e assim continuam. Agora, está-nos prometido, nos últimos dias, que isto seja restaurado. Não haverá nenhuma igreja, nenhuma denominação, metodista, batista, presbiteriana, pentecostais, eles nunca, nas suas condições modernas, vão sequer levar a esta igreja noiva,
Esta igreja há uma noiva. Não é? Está a ver? No princípio vi algumas caras quando disse, irmão, assim, no dia 25 de fevereiro não há serviço, mas não vá a outra igreja. Está bem? Porque não há outra mensagem em Portugal que o leve à noiva. Que o faça fazer parte deste corpo de Jesus Cristo. Estamos a lutar. Temos irmãos a trabalhar na Covilhã. Temos um irmão em Braga que agora está em Lisboa e parece que vai voltar a Angola. Eu peço a vossa oração, eu esqueci pelo irmão Valente. O governo esqueceu-se de juntar ao mapa dos angolanos a estudar no estrangeiro, esqueceu-se de juntar os estrangeiros que estão a estudar na Universidade do Minho, em Braga. E, portanto, eles não têm tido nenhum apoio. Estiveram em Lisboa, lá na embaixada ou qualquer coisa, e a lista nem sequer existe. E ele disse, pastor, provavelmente vou ter que voltar a Angola para resolver todo este plano e tal, e depois provavelmente voltar, mas às minhas custas, pagando eu tudo, até que tudo isto esteja resolvido. Portanto, houve um problema, um equívoco, e os estudantes da Universidade do Minho, entre os quais ele, por isso é que ele não está aqui, provavelmente não estará na inauguração da igreja, ele disse, eu vou ter provavelmente que voltar a Angola, porque aconteceu esse problema, e eu peço que orem por ele. Mas veja, poderemos ainda ter, não é? E Deus está a levantar ministérios, não é? E irmão Fial, pelas notícias que ele me vai dando, e temos ali uma irmã que está lá também, a estudar. Deus tem abençoado o trabalho deles, e eles têm sido pelo menos perseverantes, não é? Em distribuir a mensagem, têm ido a hospitais, têm ido a cadeias. Poderemos ter a hipótese de ter mais igrejas neste país, mas para já não temos. Pelo menos que eu conheça. E por isso o profeta está aqui a falar nisso. Eles nunca, nas suas próprias condições, no que eles entendem que deve ser a mensagem e uma igreja da mensagem, eles nunca vão sequer levar esta igreja a uma noiva. Não o podem fazer, falham. Estão a agredir-se mutuamente. E o mundanismo entrou na igreja. E assim por diante. E eles morreram. O profeta está a falar no passado. Eles morreram nos seus próprios caminhos. E assim Deus sabe isso. E no parágrafo 119, o profeta diz assim: e assim irá a igreja passar pela justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, portanto é o processo do martelar de Deus, restauração dos dons, batismo do Espírito Santo, restauração dos dons, até, não denomina, não para ali, fala em línguas, já tem o batismo do Espírito Santo, não é? Está a ver? Até à imagem formada de Cristo. Ou seja, até Deus ver refletida na sua igreja a sua própria imagem. Sede santos porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Amém? Até isso. Será a igreja palavra. A palavra que é dada a conhecer com a palavra vindicada. Está a ver? Com a palavra vindicada. E para terminar, o profeta complementa assim, ou pelo menos vamos parar por aqui agora, neste tema, e o profeta diz na mensagem coisas que estão para acontecer. Agora estamos no tempo do entardecer. O corpo terreno está preparado para ser dissolvido. Veio do pó, voltará ao pó. E estamos-nos a preparar para entrar no celestial.
Amém? Não morre ali. Não termina ali. Amém? Não termina ali. Somos da mensagem da hora. Somos da mensagem da hora. O próprio profeta se levantará naquele dia e irá na nossa frente. Ele viu a visão. Ele levará a igreja noiva, porque ele foi o profeta da noiva. Ele é o profeta da noiva. Certo? Amém? O corpo terreno está preparado para ser dissolvido e estamos-nos a preparar para entrar no celestial. E agora sentimos o estranho chamamento de Deus para ir para este grande Éden. De volta ao Éden. Se quisermos resumir a mensagem da hora, hoje é de volta ao original, de volta ao princípio, de volta ao Éden. Certo? E antes de podermos nascer aqui, os nossos pequenos corpos choraram por algo que tinha de ser provido. Ou seríamos uma criança em sofrimento aqui, se não fosse provido. Se a nossa mãezinha não nos alimentasse, o nosso paizinho não nos desse uns cacetes e por aí adiante, éramos uns meninos cheios de necessidades. Mas eles proveram terrenalmente essas necessidades. Certo? Deus não tem sofrimentos lá. Você sabe que nem uma lágrima, nem sequer... Às vezes eu falo com a irmã, né, especialmente a irmã Matilde: irmã, calma, irmã, está a chorar. Estou a chorar de alegria. Não há isso no Éden. Não tem nem lágrima. Deus secará toda a lágrima. Nem de alegria, nem de tristeza. Muito menos de tristeza. Amém? Deus não tem sentimentos lá. Eles estão todos perfeitamente alinhados. A noiva já foram trabalhados antes, não é depois. Eles depois vão receber o galardão da sua dedicação, do seu próprio ministério. Certo? Eles estão todos perfeitamente alinhados. A noiva, exatamente como o noivo estava. A palavra manifestada na sua época. Deus concede esta noite aos filhos e a cada um de vocês. Há um céu para onde ir, há um inferno para se ficar afastado. Amém? É isso que Deus está a fazer. Não é? À bofatada, ao pontapé, mas sempre que vamos a caminhar ao contrário, Deus põe-nos no caminho outra vez. Para ali, não é? Ou com uma vara, como faz o pastor, não é? Não é? Chuça, pica, qualquer coisa. Mas o propósito de Deus é de vitória. Amém. Vamos dar graças a Deus. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta maravilhosa manhã que tem começado com este tempo maravilhoso de louvor e de glória, de testemunho, de regozijo, por estarmos, Senhor, na Tua presença. Porque é pela fé, Senhor. E pela fé nós vemos-te aqui. Porque Tu disseste que 2 ou 3 eram suficientes para que Tu estivesses no meio deles. Bondoso Deus e Pai, Senhor, não nos desampares. E eu creio, Senhor, de todo o meu coração que Tu nunca o farás. Isso nunca vai acontecer porque, Senhor, estávamos na Tua mente desde antes da fundação do mundo. E logo lá Tu nos predestinaste para a salvação. Então agora, Senhor, a nossa caminhada deve ser em amor. É a única forma que temos de recompensar aquilo que Tu fizeste por nós. A obra está completa e ela é uma obra-prima, porque ela Te representa, ela mostra a Tua imagem, ela reflete a Tua imagem. Senhor, ajuda-nos apenas
a identificar o que é intelecto, o que é carnal, o que é emoção, daquilo que é revelação, daquilo que é discernimento espiritual, daquilo que é, Senhor, a manifestação do Filho do Homem nos nossos dias. E o Filho do Homem hoje está na noiva. O Filho do Homem veio para viver novamente em carne humana, mas agora não se refletindo no corpo de Jesus de Nazaré, mas se refletindo na noiva do Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Que faremos então, varões e irmãos? Perguntaram eles. E a mensagem permanece hoje. Arrependei-vos, seja cada um de vós batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa é para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ajuda-nos, Pai. Senhor, que nunca nos falte o alimento verdadeiro. Senhor, obrigado, Senhor, por esse coração que desde pouca idade, Senhor, tem sido fiel à voz que ouviu no seu interior. E, Senhor, quando chegou à maturidade, Senhor, começou a expor, a mostrar a natureza da semente que estava nele. Obrigado, Senhor, por esse apoio, porque é um apoio para cada um de nós, é uma ajuda para cada um de nós, já o tem sido, Senhor. Senhor, continua a usar esse vaso. Senhor, continua a usar a cada um destes vasos que Tu tens separado para Ti. Ó Pai, oramos nesta manhã, Senhor, para louvar o Teu nome e dar graças pela mensagem deste dia. Mas mais do que isso, Senhor, porque ela tem uma base de apoio que é real, tem um fundamento que é verdadeiro, que é vida. Mais do que isso, Pai, nós estamos reconhecidos pela mensagem da hora que Tu nos enviaste, Senhor, pelo Teu profeta, madrugando e enviando. E permitiste, Senhor, que os nossos ouvidos fossem abertos e o nosso coração estivesse disponível para receber e guardar e viver por essa mensagem que temos recebido de Ti. Obrigado, Senhor, porque foi escolha Tua. Nada fizemos e nada temos para fazer ou para dar que possa justificar tamanha dádiva. Só o Teu amor divino, Senhor, só a Tua bondade, só a Tua misericórdia, só os Teus olhos para ver aquilo que mesmo nós não vemos. Porque, Senhor, os Teus olhos veem em nós para além daquilo que os nossos olhos veem. Vemos um corpo amolecido, enfraquecido a cada dia, cobarde, cheio de desânimo, cheio de medos, cheio de desalento, cheio de imperfeições. Senhor, se nós formos sinceros e nós olharmos para nós mesmos, é isso que vamos ver. E por isso nunca vamos entender a Tua escolha, Senhor. Mas também não queremos fazê-lo. Queremos agradecer. Queremos louvar. Queremos, Senhor, guardar sempre o melhor de nós. Reservar o melhor de nós para Ti. O melhor da nossa saúde. O melhor da nossa inteligência. O melhor dos nossos dias. O melhor daquilo que nós tivermos para dar. Queremos reservar para Ti. Por isso somos dizimistas. Porque tudo que vem à nossa mão, em sinal de reconhecimento, tiramos primeiro para Ti as primícias, agradecendo a dádiva, reconhecendo
a misericórdia, reconhecendo, como ouvimos o profeta dizer, que és tu provendo a satisfação das nossas necessidades. Não o governo, não o patrão. Senhor, há governos que não têm como auxiliar as suas populações. Há patrões que chegam ao fim do tempo e não têm como pagar. Há todas as histórias, há tudo, Senhor. Mas Tu és Deus zeloso, Tu és Deus benigno, Tu tens provido, Senhor, para nós. E ainda agora, uma vez mais, Senhor, em todo este impacto da mudança do lugar, Senhor, Tu não nos tens desamparado e Tu tens provido daquilo que nós temos necessitado receber. Tu tens provido, Senhor. Tu és Jeová Jireh. Senhor, porque realmente nós não buscamos riqueza, nós não buscamos vaidade, nós não buscamos a nossa glória. Nós queremos fazer a Tua vontade. E, Senhor, o que estiver bem para Ti é bom para nós. E, Senhor, nós temos visto o quanto Tu nos tens orientado e ajudado e provido. E então confiamos que temos feito as escolhas certas, as escolhas corretas. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs peregrinos no meu país. Peregrinos em terra estranha, já nós somos todos, Senhor. Mas eles são peregrinos no meu país, Senhor. Senhor, eu me sinto orgulhoso por o meu país acolher aqueles que vêm em busca de oportunidade e os recebem como que um de nós. Porque há lugares onde isso não acontece assim. Eu Te agradeço, Senhor. E eu Te agradeço, Pai, por termos um lugar espiritual também digno para os receber. Onde eles tenham reconhecido a Tua presença. E que isso, Senhor, Tu sabes, Tu conheces o meu coração, sempre tem servido apenas para glorificar o Teu nome, para guardar o Teu povo. Como Jesus disse, daqueles que me deste, não perdi nenhum, senão aquele que estava destinado para a perdição. Oh Senhor, dá-me essa bênção. Dá-me essa bênção. E eu ainda agora vi, Senhor, na busca de um novo lugar, ainda agora eu vi, Senhor, que Tu me tens dado. E daqueles, Senhor, que Tu deste, eu vou poder continuar, Senhor, a estar com eles. Tem lugar para eles. Nenhum, por essas circunstâncias, tem razões para voltar para trás. E, Senhor, eu Te agradeço por isso. E, Senhor, eu entendo que a minha humilde dedicação e entrega, Senhor, não tem sido em vão. E, Senhor, eu oro para que Tu, Senhor, faças o mesmo em cada um dos corações. E que cada um deles, Senhor, não ache que tem sido em vão servir-Te e adorar-Te e ouvir-Te. Pai, abençoa a cada um, cada lar, cada família, os nossos estudantes, os nossos jovens. Senhor, a vida sentimental deles, a vida financeira de cada um, não apenas da Tua casa, mas da nossa casa, de cada lar, de cada família, Senhor. Senhor, oramos por esse jovem casal, Senhor, pelo lar que eles estão a edificar. Senhor, que eles se amem, que eles combatam juntos, que eles se apoiem um ao outro em cada momento. Que eles sejam um, não apenas nos momentos bons, mas que eles sejam um em todos os momentos. E cada casal, Senhor, aqui presente, e aos futuros casais
presentes. Senhor, prepara os corações dos nossos jovens, das nossas jovens. Eu lembro, Senhor, o pai da Sara. Senhor, eu lembro a única conversa que eu tive com ele, pessoalmente, e ele me disse: eu estou tranquilo. Ele ia levar a última filha ao altar. As outras já tinha levado. E ele me disse: eu preparei as minhas filhas para que elas sejam verdadeiramente cristãs. E para isso eu preparei-as para que elas sempre amem os seus maridos e apoiem o ministério da sua igreja. Ele era um diácono. Ele era um homem com responsabilidade. E, Senhor, eu faço minha essa declaração, essa oração, porque eu também tenho uma filha. Eu tenho mais filhos que ainda não casaram. Temos mais jovens que ainda não assumiram esse compromisso. E, Pai, prepara cada um, Senhor, para que o Evangelho progrida, para que, como disse o profeta, não é? Lemos atrás, para que, Senhor, esse ministério possa continuar, essa mensagem possa continuar a alcançar corações, para que as famílias possam crescer também espiritualmente no Senhor, porque terão filhos e filhas, e, Senhor, que sejam instruídos e dedicados a conduzir os seus filhos e filhas nos caminhos do Senhor. Ó Senhor, continua a fazer a tua obra. Realmente a seara é grande e são poucos os ceifeiros, mas tu disseste: orai ao Senhor da seara, e Ele tem enviado mais ceifeiros. Porque cada um de nós, Senhor, cada um de nós hoje está a expor o grão de trigo. Hoje já não somos nem o talo, nem a folha, nem a flor, nem a casca. Tudo isso foi tirado ao longo das eras pelos profetas que tu foste enviando, madrugando e enviando. E tu nos escolheste para o ouvir. Senhor, então agora o trigo está maduro. É o tempo da colheita. O grão está exposto. Ele não pode estar muito mais tempo exposto, ou o sol o queimará e ele não poderá ser utilizado. Senhor, o rapto está à mão. Ó Senhor, o tempo está aí, os sinais estão aí. Senhor, ajuda-nos nesta última etapa da jornada, Senhor. Encoraja-nos, fortalece-nos, Senhor. Dá-nos olhos de águia, Senhor. E o profeta Isaías disse em teu nome, Senhor, que aqueles que te amam terão asas como águias. Subirão alto e não se fatigarão, não se cansarão. Irão para um lugar onde mais ninguém poderá ir senão outra águia. Oh Senhor, é aí que tu nos tens colocado. É para isso que estamos comissionados, Senhor. Pai, nos entregamos em tuas mãos. Zela por nós, Pai. E pelos santos ao redor do mundo. Pelas igrejas dos santos. É a tua noiva, Pai. Ó Senhor, quem sou eu? Mas eu oro, Pai, e entrego cada um, Senhor, em tuas mãos. Eu mesmo me entrego em tuas mãos, Pai. Recebe-nos em tua presença. Manifesta em nós a tua glória. E, Senhor, sente-te glorificado com a nossa vida, Pai. Com o nosso ser. Senhor, nós não temos como ser dignos senão através de Ti. Dá-nos essa dignidade
de sermos verdadeiramente cristãos, verdadeiramente filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. Pai, neste dia especial para a irmã Scarlett e para cada um de nós também, a noiva, a amada noiva, Senhor, dá um dia abençoado a essa irmã, a esse casal e a cada um de nós. Pai, abençoa o irmão António, abençoa a irmã Scarlett. Senhor, eu oro para que Tu os abençoes de tal forma, Senhor, que eles só se vejam um ao outro. Que ela seja a presença contínua nos olhos dele, no coração dele, e ele seja a presença permanente no coração dela. Edifica o lar, Senhor, que eles estão a construir. E, Senhor, que este dia seja um dia reconhecido, Pai, como o dia em que Tu enviaste à terra mais uma testemunha Tua, uma parte do Teu corpo. Que isso nunca se perca, Senhor. Que isso nunca seja depreciado no coração. Que isso sempre seja reconhecido e valorizado, porque não há nada maior que possamos sentir do que o gozo, a alegria de sermos filhos e filhas de Deus. Abençoa o resto do nosso dia, Pai. Que o nosso louvor a Ti não tenha sido só neste momento em que estivemos aqui, mas que o resto dos nossos dias continue a ser um contínuo louvor. Pois, Senhor, hoje sabemos que viemos aqui, viemos ao mundo para Te louvar, para que o mundo possa ver que há Deus, para que o mundo possa ver que Tu ressuscitaste e permaneces vivo e estás aqui. E por amor a nós, irás purificar esta terra para que nós voltemos para cá, mas agora sem pecado, sem malícia, sem dor, sem choro, sem lágrima, até ao dia em que entraremos novamente no Éden de Deus. Senhor, recebe toda a honra e toda a glória. Obrigado por este dia. Obrigado por este tempo, por este momento. Que a nossa vida seja para Ti, Pai, um perfeito louvor. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor.